Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com esse quadro Tirando Dúvidas. E a pergunta de hoje é uma pergunta muito interessante, que foi feita pela irmã Leonice, e é a seguinte: por que Deus permite tanta desgraça no mundo? Por que Deus permite tanta coisa ruim no mundo? Um exemplo, crianças, bebês que morrem ou que têm alguma doença. Por que Deus permite isso? Essa é a pergunta. Eu não sei a resposta, mas a pastora Donizete sabe e ela vai estar respondendo para você. Olá. Na realidade, a gente, quando fazem essa pergunta, a gente tenta explicar. Tem pessoa que mesmo ouvindo a explicação, não aceita, porque é difícil, por exemplo, ver um bebezinho sofrendo, morrendo, bebês que já nascem mortos, Mas, na realidade, assim, Deus não tem prazer nisso. Tá, mas então Deus permite. Não é que Deus permita tanta tragédia, não é isso. É que Deus age em cima da atitude das pessoas. Deus age em cima das atitudes dos seres humanos. Então, olha só, Deus permite a morte ou tragédias, não porque Ele escolheu a morte, mas porque a escolha foi feita por Adão. Quando Adão pecou, que ele fez aquela escolha, então, de obedecer a Deus ou desobedecer a Deus comendo do fruto, ele fez uma escolha, querendo ou não, ele fez uma escolha. Ele escolheu o pecado e através do pecado entrou a morte. Então, não é que Deus permita tragédias. As tragédias, a morte, entrou na história humana por causa do pecado de Adão, porque nós somos descendentes de Adão, então ainda estamos vivendo e sofrendo essa consequência. Mas Deus não tem prazer de ver um bebê morrer. Deus não tem prazer de ver tanta criança passando fome, como a gente vê em vídeos na internet, crianças muito magras, desnutridas, porque não têm o que comer. Deus não se alegra com isso. Mas Deus um dia vai pôr fim em tudo isso, por causa que o tempo determinado para a justiça de Deus vai chegar. Então não é que Deus se alegre, Deus não se alegra nunca com isso. Mas Ele tem que agir em cima da escolha humana, em cima da atitude humana. Se a pessoa escolhe pecar, não é porque Deus queira que a pessoa peque. A pessoa escolheu pecar, ela vai sofrer a consequência. Então, como Adão pecou, toda a raça humana está sofrendo a consequência da morte, do pecado, de tragédias. Aí entra tragédias, como no caso de bebês que nascem mortos ou morrem logo após o nascimento. Não é que Deus se alegre com aquilo ali, mas o que aconteceu para aquela criança morrer? Porque às vezes uma doença que veio muitas vezes por causa da atitude dos pais, por exemplo, pais que usam drogas, dá consequência no bebê. Às vezes o bebê morre ou fica com alguma doença degenerativa, alguma coisa, para o resto da vida. Então Deus não se alegra com o sofrimento humano, tanto que Ele marcou, tem o tempo determinado para Ele pôr um fim nisso tudo. Mas esse dia ainda vai chegar. É o futuro que está para acontecer, o dia do juízo de Deus sobre o pecado e sobre o pecador. E a palavra do Senhor, ela nos diz em 2 Pedro 3,9, diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então tem gente que diz, Deus demora muito para fazer justiça. Não, Ele faz no momento certo. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, ou seja, Ele dá chance para a pessoa se arrepender, para não sofrer a consequência do pecado. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus não tem prazer no pecado.
Mas tem também um outro versículo que está em Salmos 116, 15, que nos diz o seguinte. Salmo 116, 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então Deus não se alegra na morte do ímpio, mas ao mesmo tempo, quando um salvo morre, não significa que ele quer que a pessoa morra, mas que ele está recolhendo para si aquele que é dele, quer dizer, para ficar perto dele. Então a morte muitas vezes é vista pelas pessoas como uma coisa ruim, mas não sempre. Um dos casos que a gente pode entender melhor, que nem sempre a morte é má, por exemplo, quantos será desses bebês que nascem defeituosos porque os pais usam drogas, iam ficar sofrendo o resto da vida. Então, o Senhor que conhece todas as coisas, que tem toda a sabedoria, Ele recolhe essa criança para impedir que essa criança fique sofrendo. Ou quantos que se ficassem vivos, não se converteriam, viveriam longe de Deus e acabariam sendo condenados. Morreram quando crianças, a palavra do Senhor nos diz que toda criança é salva. Então está salvo. Deus é sábio, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe tudo. Mas não significa que Deus permite tragédia. A tragédia, o sofrimento, a morte veio para o ser humano por causa do pecado de Adão e da escolha que cada um faz no seu dia a dia. Espero que essa resposta tenha edificado a tua vida. Se você tem mais alguma pergunta para fazer, alguma dúvida referente à palavra de Deus, enfim, você pode nos enviar, você pode mandar pelo Facebook, Banda Seres, ou assine o nosso canal, pode mandar pelos comentários, se você não frequenta aqui a nossa igreja local. Te agradeço por você assistir esse vídeo até o final. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.